Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado ele entrou. O pecado ele entrou através de Adão. O pecado ele entrou através da vida de Eva. E quando o pecado ele entra, Deus tinha dado a orientação para que o homem pudesse comer de toda a árvore que estava no jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não viessem a comer, porque no dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Então Adão e Eva, eles comeram do fruto desobedecendo a Deus. E por isso, quando eles desobedecem a Deus, a morte, ela entra na terra, ela entra no mundo, ela passa a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos, eles vieram do primeiro homem, chamado Adão. Eles vieram da primeira mulher, chamada Eva. E assim como eles pecaram, porque Adão desobedeceu a voz de Deus, porque Eva desobedeceu a voz de Deus, ali o pecado entrou e a destruição entrou sobre o ser humano, conforme diz a sua palavra, que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Deus ele tinha feito o homem para a vida, mas por causa da desobediência a morte entrou e levou o primeiro casal a morrer. E assim por conseguinte a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o apóstolo Paulo ele vai dizer, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, porque o pecado é que afasta o homem de Deus, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quanto não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só homem, pela falta, pela culpa, pela transgressão de um só homem, de Adão, entrou a morte, quanto maior será a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, através de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Então, através de Adão entrou o pecado e entrou a morte, mas através do Senhor Jesus Cristo, o que não pecou, o que veio a este mundo sem pecado, e ele se fez de pecado para poder trazer a salvação através da sua vida, porque assim pela vida de Adão veio a morte e o pecado, através da vida do Senhor Jesus Cristo entrou a graça, o perdão e a vida. Também não acontece com o dom, como aconteceu com o pecado, de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Através de Adão entrou a morte, através de Adão veio o pecado e veio a morte, e todos entraram em condenação, mas através do Senhor Jesus Cristo veio a vida, através
através do Senhor Jesus Cristo veio a salvação, e através do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo reinarão com Ele. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, por causa da transgressão de Adão, por causa do pecado de Adão, resultou em condenação para todos os homens. Por causa do pecado do primeiro homem da face da terra, resultou na condenação de todos os homens. Assim também, por causa da vida do Senhor Jesus Cristo, resultou para a justificação que traz a vida. Por causa de Adão, entrou a condenação, a morte, o pecado no mundo. Mas por causa do Senhor Jesus Cristo, entrou a vida, o perdão, a salvação e a graça de Deus para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus: de modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Por causa da desobediência de Adão, por causa da desobediência de Eva, por causa da desobediência do primeiro casal, entrou a destruição, entrou a morte, entrou a condenação. Assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Assim também pela obediência do Senhor Jesus Cristo, assim também pela vida do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, esses também são tornados justos, justificados, perdoados e santificados, para poder receber como herança a salvação e a vida eterna. Ora, a lei interveio para que de sobremaneira avultasse a falta, mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aonde o pecado dominou no ser humano, aonde o pecado prendia o ser humano, aonde o pecado escravizava o ser humano, aonde o pecado fazia o que queria na vida do ser humano, por causa do pecado de Adão, agora veio Jesus Cristo a vida, veio Jesus Cristo o Salvador, veio Jesus Cristo o Rei dos Reis, para que aonde no corpo, no ser humano, aonde tinha abundado o pecado, agora no corpo do ser humano, venha superabundar a graça de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus, porque diante do pecado foi abundado sobre a vida do ser humano, agora sobre a vida do ser humano, em Jesus Cristo, aonde habitava o pecado, agora transbordou, é maior, é melhor, superabundou a graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a graça de Deus, aonde em nossos corpos abundava o pecado, porque outrora em nossos corpos estávamos aprisionados pelo pecado, mas por causa do Senhor Jesus Cristo Ele veio, e Ele libertou o ser humano do pecado, para que agora onde abundava o pecado, agora venha ser maior, venha superabundar a graça do Senhor Jesus Cristo.